Abraão, a jornada da fé. É uma obra cativante que mergulha nas profundezas da história de um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, Abraão. Este livro narra a impressionante jornada de vida de um homem que foi escolhido por Deus para desempenhar um papel fundamental na história da fé. Desde o início, o leitor é transportado para a antiga cidade de Ur dos Caldeus, onde a jornada de Abraão começa. Ele recebe um chamado divino para deixar sua terra e sua família, confiando plenamente em Deus e partindo para uma terra desconhecida. Através de ricas descrições e detalhes históricos, a narrativa destaca as lutas e desafios que Abraão enfrentou ao longo de sua jornada. Sua fé foi testada de maneiras inimagináveis, como quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho, Isaque, o filho da promessa. Nessa jornada de fé, o leitor é conduzido por momentos emocionantes de vitória, como quando Abraão resgata seu sobrinho Ló de inimigos poderosos e alcança bênçãos abundantes de Deus. Ao mesmo tempo, acompanhamos suas lutas internas e dúvidas, humanizando-o e tornando uma figura inspiradora e relata ao público. Enquanto a história avança, a relação especial entre Abraão e Deus se torna cada vez mais evidente, revelando uma amizade única e uma profunda conexão espiritual. Abraão é um exemplo vivo de como a fé pode sustentar e guiar uma vida inteira. Abraão, a jornada da fé, também explora o legado duradouro de Abraão e sua importância para as principais religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Seu papel como pai da fé e a fundação de uma aliança especial com Deus são abordados em detalhes, mostrando como seu impacto transcende gerações e fronteiras. Essa obra emocionante é uma homenagem ao herói bíblico e uma reflexão profunda sobre os princípios da fé, coragem e obediência. Os leitores são convidados a se inspirar com a trajetória de Abraão e a refletir sobre o poder da fé e a confiança em Deus, não apenas na vida desse personagem bíblico, mas também em suas próprias jornadas de fé. Abraão, o pai da fé. É uma cativante exploração da vida e do legado de um dos mais reverenciados personagens da Bíblia, Abraão. Esta obra envolvente transporta os leitores para uma jornada através dos séculos, onde testemunhamos a transformação de um homem comum em uma figura extraordinária de fé. Desde o início, somos apresentados a Abraão como um simples habitante de Ur dos Caldeus, cuja vida mudou para sempre quando recebeu um chamado divino. Sua jornada de fé começa com uma promessa divina, a promessa de que ele se tornaria o pai de uma grande nação, com descendência tão vasta quanto as estrelas do céu. Ao longo das páginas, somos levados a acompanhar os desafios e obstáculos que Abraão enfrentou ao seguir a orientação de Deus. Desde deixar para trás sua terra natal e sua família até a luta para acreditar nas promessas divinas, testemunhamos a crescente devoção e confiança inabalável de Abraão em seu Criador. Abraão, o pai da fé, nos apresenta a figura cativante de um homem que, apesar de suas falhas e incertezas, encontrou força e esperança na fé. Através de suas vitórias e fracassos, Abraão emerge como uma inspiração atemporal, um modelo de perseverança e compromisso com Deus. O livro também destaca o significado espiritual e histórico de Abraão como o pai da fé. Abraão, o pai da fé, oferece uma visão abrangente de um homem cuja jornada transcendente continua a ressoar através dos tempos. Através dessa exploração, os leitores são convidados a refletir sobre sua própria fé e relacionamento com o divino,
enquanto absorvem lições preciosas de confiança, coragem e perseverança do patriarca Abraão. Esta é uma obra que inspira e enriquece a alma, lembrando-nos do poder da fé para moldar nossas vidas e nossa relação com o sagrado. Abraão, o amigo de Deus. É uma emocionante narrativa que mergulha na vida de um homem cuja fé e intimidade com o divino o tornaram um amigo especial de Deus. Esta obra envolvente e inspiradora retrata a jornada de Abraão, desde sua origem humilde em Ur dos Caldeus até se tornar um dos mais reverenciados personagens da história bíblica. Através de ricos detalhes e uma narrativa envolvente, o leitor é transportado para uma época distante, onde Abraão recebeu o chamado divino para deixar sua terra e seguir uma jornada desconhecida. Nessa jornada de fé, ele aprendeu a confiar em Deus e a obedecer à sua voz, mesmo quando os caminhos pareciam incertos. Ao longo das páginas, somos testemunhas do profundo relacionamento entre Abraão e Deus. O título, O Amigo de Deus, ressalta a conexão íntima que ele desenvolveu com o Criador, uma amizade baseada na confiança mútua, na comunicação e na devoção. O leitor é convidado a compartilhar dos momentos em que Abraão orava e dialogava com Deus, revelando a sinceridade de seu coração e sua busca por compreender a vontade divina. A obra também destaca os momentos decisivos em que Abraão demonstrou sua amizade e devoção a Deus. Seja em sua obediência inquestionável ao sacrificar seu filho Isaque, ou em sua intercessão por Sodoma e Gomorra, o livro ressalta como Abraão se colocou ao lado de Deus em todas as circunstâncias, confiando plenamente em seus desígnios. Além disso, Abraão, o amigo de Deus, explora o impacto duradouro dessa amizade singular. O legado espiritual de Abraão como o pai da fé e o exemplo de amizade com Deus reverbera através das gerações, mudando crenças e valores em várias tradições religiosas. Nessa jornada emocionante, o leitor é convidado a refletir sobre a própria relação com o divino e o significado de ser amigo de Deus. Através das virtudes e imperfeições de Abraão, somos lembrados de que a amizade com o Criador é alcançável por meio de fé genuína, confiança inabalável e busca constante por uma comunhão íntima com o divino. Abraão, o amigo de Deus, é uma obra que encanta, inspira e nos leva a contemplar a importância de nutrir nossa própria amizade com o divino, assim como fez o patriarca Abraão, cuja história e legado permanecem vivos como uma luz brilhante que nos guia no caminho da fé. Abraão, a promessa cumprida. É uma emocionante narrativa que narra a notável jornada de fé de um homem cuja vida foi marcada por uma promessa divina que se cumpriu de forma extraordinária. Esta obra envolvente nos transporta para os tempos antigos, onde testemunhamos o início da história de Abraão, um simples habitante de Ur dos Caldeus, cujo destino foi transformado por um chamado divino. O livro destaca o momento decisivo em que Abraão recebeu a promessa de Deus de que ele se tornaria o pai de uma grande nação, com descendência tão vasta quanto as estrelas do céu. Através de detalhes ricos e uma narrativa cativante, somos levados a acompanhar a jornada de Abraão, enfrentando desafios, provações e vitórias, enquanto a promessa divina se desenrola ao longo dos anos. A história se concentra em como Abraão e sua esposa Sara esperaram ansiosamente o cumprimento da promessa divina, apesar das dificuldades que enfrentaram ao longo do caminho. Sua fé inabalável e sua confiança em Deus são retratadas de forma tocante, enquanto eles enfrentam o desafio de ter um filho em idade avançada,
permanecendo firmes em suas crenças e esperanças. Ao longo das páginas, somos apresentados a momentos de alegria e de desafio, incluindo a chegada do filho da promessa, Isaque. A promessa se cumpre, e o leitor é convidado a compartilhar do momento de profunda gratidão e alegria de Abraão ao receber o presente de Deus. Abraão, a promessa cumprida, também destaca os testes de fé que Abraão enfrentou ao longo do caminho, culminando no emocionante episódio em que Deus pede que ele sacrifique seu filho Isaque como prova de obediência. Essa parte da narrativa apresenta uma reflexão sobre a natureza da fé e a confiança na providência divina, enquanto Abraão se prepara para fazer o sacrifício mais difícil de sua vida. Através de ricas descrições e diálogos envolventes, a obra também explora como a promessa divina de Abraão se estendeu além de sua própria vida. Seu papel como pai da fé e a fundação de uma grande nação são destacados, revelando o impacto duradouro de sua história no contexto espiritual e histórico. Abraão, a promessa cumprida, é uma leitura emocionante e inspiradora que nos leva a refletir sobre a fé, a esperança e a confiança em Deus. Através dessa jornada fascinante, somos lembrados da importância de acreditar nas promessas divinas e de como a fidelidade e a obediência podem levar ao cumprimento de propósitos maiores em nossas vidas. Um dos momentos mais emocionantes da narrativa é o episódio em que Deus pede a Abraão que sacrifique seu amado filho Isaque. Essa provação desafia sua coragem e fé, mas Abraão está disposto a obedecer, confiando plenamente na sabedoria divina. Sua coragem de enfrentar esse teste de fé torna-se um exemplo poderoso de devoção e submissão à vontade de Deus. Através de diálogos cativantes e descrições vívidas, Abraão, a coragem de obedecer, também explora como a obediência de Abraão transcendeu sua própria vida, influenciando sua descendência e estabelecendo as bases para importantes tradições religiosas. Nessa jornada inspiradora, o leitor é convidado a refletir sobre sua própria coragem e disposição para obedecer ao chamado de Deus em suas vidas. A obra ressalta a importância de confiar no divino e de se submeter à sua vontade, mesmo quando os caminhos parecem desafiadores. Abraão, a coragem de obedecer, é uma leitura emocionante e edificante que nos lembra da importância de enfrentar nossos medos e dúvidas com coragem, confiando plenamente em Deus. Por meio dessa fascinante história de fé e obediência, somos inspirados a abraçar a coragem de obedecer e a crescer em nossa jornada espiritual, seguindo o exemplo de Abraão, o corajoso servo de Deus. Abraão, a história de um patriarca. É uma cativante e detalhada biografia que nos transporta para os tempos antigos, revelando a rica trajetória de um homem que se tornou um dos mais proeminentes patriarcas da história bíblica. Ao longo das páginas, somos apresentados aos diversos aspectos da vida de Abraão, incluindo suas vitórias e lutas, suas alegrias e dores. A obra detalha seus encontros com reis e líderes, sua jornada de peregrinação em busca da terra prometida e os laços familiares que moldaram sua jornada. O livro também destaca a personalidade marcante de Abraão, retratando-o como um homem carismático, compassivo e dedicado à sua família e comunidade.